O dragão nunca foi apenas um monstro. Hoje, você vai descobrir por que civilizações inteiras imaginaram essa criatura como símbolo supremo de poder e o que isso revela sobre nós. O dragão nunca esteve só nas montanhas. Eu sou Ivan Lucas e você está no Folclores e Lendas pelo Mundo. Muito antes da Idade Média, o dragão já existia. Há registros na Mesopotâmia que sugerem criaturas híbridas, com corpo serpentino, garras e traços divinos. Uma das figuras mais conhecidas é o Muxuxu, associado à cidade da Babilônia. Ele não era apenas um animal fantástico, era símbolo de autoridade divina. Para muitos estudiosos, essas representações indicam que o dragão nasceu ligado ao caos primordial, mas também à ordem imposta pelos deuses. Não era apenas ameaça, era força cósmica. Desde o início, o dragão representava poder. Na China antiga, o dragão assume outra dimensão. O Long não é destruição, é prosperidade. Ele governa as chuvas, controla os rios, simboliza equilíbrio entre céu e terra. Há registros históricos que mostram o dragão como emblema do imperador. Seu uso não era decorativo, era político. O imperador era chamado de Filho do Dragão. Aqui, o poder não corrompe. Ele legitima. O dragão sustenta o mundo. No Japão, o dragão absorve influências chinesas, mas ganha identidade própria. Dragões aquáticos aparecem ligados a mares e tempestades. Segundo algumas tradições, são espíritos antigos que protegem territórios e punem desequilíbrios. Não são necessariamente malignos, são forças da natureza. Nem todos os pesquisadores concordam sobre a origem exata dessas adaptações, mas a influência continental é amplamente aceita. Aqui, o dragão continua associado ao poder, mas um poder natural, indomável. No norte da Europa, o dragão muda novamente. A figura de Fafnir é central. Segundo as sagas, Fafnir era originalmente humano. A ganância o transformou. Ele se torna dragão para proteger um tesouro amaldiçoado. Aqui, o dragão não nasce divino. Ele nasce da corrupção. O poder acumulado transforma. Na Europa medieval cristã, o dragão assume o papel de inimigo. A iconografia de São Jorge representa o confronto entre fé e mal. O dragão torna-se metáfora do pecado, da heresia e do caos espiritual. Ele precisa ser vencido. Para muitos estudiosos, essa transformação está ligada à expansão do cristianismo e à necessidade de representar o mal de forma concreta. O poder agora é ameaça e deve ser derrotado. Nesse ponto, surge uma pergunta: se o dragão é poder, por que ele assume formas tão diferentes ao redor do mundo? Ao longo das civilizações, o dragão nunca foi apenas uma criatura. Ele foi símbolo de autoridade, caos, sabedoria, destruição, dependendo de quem o imaginava. No Oriente, ele sobe aos céus como força cósmica. Na Europa, ele cai à terra como inimigo a ser vencido. Na Escandinávia, ele corrói as raízes do mundo. Na Mesoamérica, ele voa entre o divino e o humano. A forma muda, mas o núcleo permanece. O dragão sempre orbita o poder. Vamos percorrer esse mapa simbólico. No Japão, temos Ryu, que governa mares e tempestades. É força natural, mas também divindade. Na Coreia do Sul, o Yong assume caráter ainda mais benevolente. Sabedoria, harmonia, espiritualidade. Na Europa medieval, o dragão ganha asas largas, fogo e dentes. Torna-se o adversário do herói, o obstáculo entre o homem e a glória. O Wyvern, com 2 patas, domina brasões e escudos. O Wyrm, serpentino, rasteja sob a terra. Aqui, o poder é algo a ser conquistado, e o dragão guarda o acesso. Para os nórdicos, o Nidhöggr
rói as raízes da árvore cósmica, o próprio tecido do universo. Não é apenas ameaça, é corrosão existencial. Na antiga Mesopotâmia, temos o Tiamat, que personifica o caos primordial. É o poder antes da ordem. Já o Leviatã, criatura marinha da tradição hebraica, representa o abismo indomável. Entre os astecas, na Mesoamérica, surge Quetzalcóatl, a serpente emplumada. Não destrói, cria. Aqui, o dragão é ponte entre céu e terra. Se cada cultura moldou o dragão à sua própria visão de poder, o que isso revela sobre nós? No Oriente, o dragão protege. No Ocidente, ele destrói. O mesmo símbolo. Significados opostos. Para muitos estudiosos, essa diferença reflete visões distintas sobre o poder. Em sociedades agrícolas asiáticas, controlar a chuva era vital. O dragão torna-se benéfico. Na Europa medieval, a ameaça externa precisava de rosto. O dragão cumpre esse papel. O símbolo revela a cultura. Atualmente, alguns pesquisadores sugerem uma explicação naturalista. Ossadas gigantes encontradas na antiguidade poderiam ter alimentado a imaginação. Nem todos concordam com essa hipótese. Não há prova direta de que fósseis criaram o mito. Mas há registros de interpretações antigas, de ossos gigantescos. O mito pode nascer da observação, mas se transforma pela cultura. O dragão frequentemente guarda ouro. Mas o que é esse tesouro? Em muitas narrativas, ele protege algo valioso demais para ser acessado sem confronto. O herói precisa enfrentá-lo. O tesouro pode ser material, mas também pode ser conhecimento. O poder exige coragem. Em diversas tradições, o mundo nasce do conflito entre ordem e serpente cósmica. Há registros que sugerem que essas narrativas representam a luta entre estabilidade e desordem. O dragão é o caos. Criar o mundo exige enfrentá-lo. O poder organiza, mas também destrói. Se o dragão representa o caos primordial, talvez ele também represente as forças que sustentam o próprio mundo. Ao longo das culturas, e especialmente na fantasia moderna, o dragão passou a ser associado aos elementos da natureza, não como criatura isolada, mas como encarnação de energia. Vamos conhecê-los. Dragões de fogo, o poder explosivo, destruição e transformação. O fogo não apenas consome, ele purifica. É o poder que conquista. Dragões de água, fluxo, adaptação, profundidade. Na antiga China, o dragão está ligado à chuva e à fertilidade. Aqui, o poder não queima, ele sustenta. Dragões de terra, montanhas, cavernas, tesouros. O dragão guardião acumula riqueza. Não quer destruir o mundo, quer possuí-lo. É o poder da posse. Dragões de ar, altura, visão, transcendência. O dragão que domina os céus representa superioridade e estratégia. É o poder que observa antes de agir. Dragões de gelo, controle, frieza, paralisação. É o poder que congela o movimento, que vence pela contenção. Mas a modernidade foi além e nos trouxe os dragões elementais. Na literatura e nos jogos surgem variações: raio, veneno, sombra, luz. Aqui, o dragão deixa de ser apenas criatura mítica. Ele se torna manifestação energética. Cada elemento revela uma faceta distinta do poder. Fogo simboliza a conquista. Água, o domínio fluido. Terra, a posse. Ar, a superioridade. Gelo, o controle. Raio, o impacto imediato. Veneno, a corrosão silenciosa. Sombra, a manipulação e medo. Luz, a autoridade quase divina. O dragão, então, deixa de ser apenas símbolo cultural. Ele se transforma em arquétipo energético. E talvez por isso ele continue tão presente na imaginação contemporânea, porque cada época cria o dragão que melhor representa a energia que a governa. E a pergunta começa a mudar. Não é mais
qual dragão é mais poderoso, mas sim qual elemento governa você. Do ponto de vista psicológico, o dragão pode ser interpretado como arquétipo. Segundo a teoria de Carl Gustav Jung, a sombra representa aquilo que reprimimos. O dragão pode simbolizar impulsos não integrados, ambição excessiva, raiva acumulada, desejo de controle. Essa é uma leitura simbólica, não um fato histórico. O monstro externo reflete conflito interno. O poder que negamos nos domina. No poder político, símbolos moldam impérios. Na China imperial, o dragão era exclusividade do soberano. Usar sua imagem indevidamente podia significar punição. O símbolo legitima autoridade. Ele comunica força sem palavras. O dragão deixa de ser criatura, vira emblema de poder. Na alquimia, o dragão simboliza matéria bruta. Às vezes, aparece devorando a própria cauda, imagem associada ao ciclo eterno. Transformação. Essa leitura é simbólica e filosófica. O dragão representa aquilo que precisa ser transmutado. O poder bruto pode virar sabedoria, se for integrado. E agora, um recadinho. Se você está gostando dessa história, deixe o like e toque no botão hypar. Esse simples gesto fortalece o nosso canal e leva o nosso vídeo ainda mais longe. Agora, de volta ao vídeo. O dragão permanece presente na cultura pop. Na série Game of Thrones, os dragões deixam de ser criaturas míticas distantes e se tornam instrumentos diretos de dominação política. Eles simbolizam poder absoluto, capaz de libertar, mas também de destruir reinos inteiros em segundos. Já no filme O Hobbit, A Desolação de Smaug, o dragão encarna uma avareza obsessiva que transforma riqueza em prisão e poder em paranoia. Smaug não apenas guarda ouro, ele é consumido por ele, tornando-se a própria imagem da ganância que devora tudo ao redor. Essas obras reinterpretam o mito. Não substituem fontes históricas, mas mostram que o símbolo continua vivo. O poder ainda fascina e ainda assusta. Nesse momento, surge uma pergunta importante sobre os dragões e o medo coletivo. Por que tantas culturas imaginaram criaturas serpentinas gigantes? Alguns pesquisadores associam isso a medos ancestrais ligados a predadores. O cérebro humano responde a formas serpentinas com alerta. O mito pode amplificar esse instinto. O medo molda o símbolo, e o símbolo molda a cultura. Hoje, o dragão pode não viver em cavernas, mas vive em decisões. Ambição sem limite, poder sem responsabilidade, desejo de controle. O dragão nunca foi apenas criatura, é símbolo. O poder que protege é o mesmo que pode corromper, e cada sociedade e cada indivíduo decide como lidar com ele. O dragão nunca esteve apenas nas montanhas. Chegamos ao final de mais uma história. Se esse vídeo fez você conhecer ainda mais os dragões, já deixa o seu like, se inscreve no canal e ative o sininho de notificação para continuar explorando mitos, lendas e símbolos que atravessam o tempo. Agora, eu quero saber a sua opinião. Se os dragões simbolizam poder, você acredita que o poder corrompe? Ou apenas revela quem a pessoa realmente é? Me conta nos comentários. Eu leio todos. Se quiser apoiar ainda mais o canal, você pode usar o botão hypar, o Valeu Demais, ou fazer parte do nosso clube de membros. Mas, de verdade, sua presença aqui já faz toda a diferença. Muito obrigado por caminhar com a gente. Nos vemos no próximo vídeo, aqui em Folclores e Lendas pelo Mundo.